Três plantinhas que podem contribuir nessa travessia que é o climatério e a menopausa. Fala, pessoal das plantinhas! Como vocês estão? Para quem não me conhece, me chamo Jéssica Aline Silva Soares, sou farmacêutica e fitoterapeuta que trabalha com tecnologias ancestrais, mestre e doutoranda em medicamento, pela Universidade Federal de Minas Gerais, e atuo, e pesquiso essa área que é a temática das plantas medicinais da decolonidade. Hoje vamos conversar, sobre uma fase que é muito importante aí, no contexto das mulheres, das pessoas que têm útero e que a gente precisa ter, de fato, uma prosa afetuosa e não a prosa aí, que a gente fala que é patologizante. Primeiramente, precisamos desconstruir, tirar esse olhar que o climatério e a menopausa é uma patologia, ou seja, uma doença. Claro que, esse contexto, essa fase fisiológica que principalmente está voltada ali para uma questão reprodutiva, que é essa mudança de fase reprodutiva para não reprodutiva no contexto, de mulheres e pessoas que têm útero, que vai gerar incômodos, vão gerar ali sintomas e sim, pode desencadear necessidades de saúde, mas nesse contexto a gente tem que entender que não é uma doença, tá, gente? Eu costumo dizer com as minhas pacientes, e as pessoas que vêm prossear aqui na página sobre essa temática do climatério e menopausa, que a menopausa, esse contexto, essa fase fisiológica e biológica, é um processo de travessia, que vai ser única e individual, de forma singular para cada pessoa, que vai sim, gente, ter sintomas, ter ali, questões, necessidades que vão desde o contexto físico, social, psicológico, e que nesse contexto, a gente não pode minimamente deixar ou minimizar o sofrimento dessa pessoa que está passando por essa fase. Um outro ponto também que a gente precisa entender é que climatério e menopausa não são sinônimos. Quando a gente fala de climatério, a gente está falando dessa fase, desse contexto fisiológico, em que a mulher e a pessoa que tem útero, passa desse contexto de fase reprodutiva, para um contexto não reprodutivo, em que de fato, tá, gente, a gente vai ter alterações hormonais, fisiológicas e biológicas e comportamentais também aí importantes, nesse sentido de produção e redução de produção de alguns certos hormônios, como o estrogênio, que também está envolvido nesse sentido e é o principal aí marcador que nós temos nesse processo, nessa fase. A menopausa é o período em que a gente tem ali um contexto, de 12 meses sem menstruação. Então tem muitas mulheres que estão no climatério e que ainda não estão na menopausa, ou seja, tá tendo ali uma questão, de uma irregularidade do ciclo, então, tá vindo a menstruação, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, mas ainda não cessou, não parou por esse tempo, de 12 meses, que a gente fala, 12 meses de amenorreia, nós estamos falando da menopausa. Mesmo mulheres, que já está na menopausa, já tem mais de 12 meses, sem menstruação, também pode estar passando ali, pelos sinais e sintomas do climatério, que vão desde, gente, de fogachos, que são os famosos calorzão, a redução da libido, a questão, de alteração da rotina do padrão de sono, quando a gente fala também de fadiga, de indisposição, até mesmo, questões psicológicas, mulheres estar num contexto de ansiedade, depressão, por conta, dessa redução de produção hormonal, principalmente do estrógeno, e todas as outras alterações hormonais, fisiológicas e biológicas que estão acontecendo, nessa fase, nessas pessoas que têm útero e nessas mulheres. Nesse sentido de contexto de cuidado e estratégias terapêuticas, principalmente para reduzir ou eliminar sintomas, nessa fase do climatério e menopausa, nós temos algumas opções, como a terapia de reposição hormonal, nesse sentido principalmente para repor, e aumentar os níveis, de hormônios como estrógeno e consequentemente, aumentar, a produção de testosterona. A gente também tem nesse sentido, as mudanças de vida, as medidas aí não farmacológicas que vão à base da alimentação, da atividade física, do exercício físico, também para poder resolver ou diminuir a intensidade desses sintomas que as mulheres, as pessoas que têm útero podem, relatar dessa fase. E nesse sentido, a gente também tem a terapia, que podem nesse contexto, seja ali dar, uma base de reposição de alguns,
fitoestrógenos. Então tem muitas plantas, né, que são conhecidas, que são ricas, né, em fitoestrógenos, que vão desde, né, quando a gente fala da soja, tem uma outra plantinha que eu vou falar daqui a pouquinho, que também aí tem, né, fitoestrógenos que podem auxiliar nessa produção e aumentar os níveis, né, de estrogênio. E também, nesse sentido, as plantinhas podem ser utilizadas para poder resolver ou melhorar sintomas que essa pessoa, né, que tem útero, essa mulher aí, está relatando nessa fase do climatério. Nesse sentido, eu separei aqui 3 plantinhas que, né, no contexto de tradicionalidade e do preceito da saúde baseada em evidência, são possíveis, né, opções ou de forma complementar ali, né, com a terapia de reposição hormonal ou naquele cuidado específico para essa pessoa, podem ser utilizados nessa fase do climatério e menopausa. Bom, a primeira plantinha, que principalmente no contexto da ginecologia natural, ela é muito estudada e também muito indicada, é a nossa sálvia. Ela é muito relatada aí, né, indicada principalmente nesse contexto de climatério e menopausa, no contexto, né, das mulheres aí reclamando de fogachos, que são os carlosão, e que auxilia nesse sentido de reduzir, né, esse sintoma que é bastante incômodo, que inclusive, né, prejudica muito a qualidade de sono nessa fase. Uma outra plantinha que também nesse contexto da tradicionalidade, né, e a partir de estudos clínicos que também vem aí sendo indicado e tem esse potencial principalmente, né, de aumentar a produção de estrógeno e regular, né, essa questão de produção e ação hormonal, é o nosso Vitex, né, que é muito comum quando a gente fala na Europa, mas também que no Brasil hoje a gente tem vários, né, fitoterápicos manipulados, né, que tem aí a presença do extrato seco dessa plantinha, que também aí é uma opção a se pensar nesse cuidado específico a pessoas, né, na fase do climatério e menopausa. Uma outra plantinha que a gente já tem relatos, né, no contexto de tradicionalidade, que era muito utilizada para esses cuidados, principalmente referente, né, ao sistema útero-ovário, e que nos últimos anos vem ganhando aí espaço nos estudos clínicos, é a nossa erva doce. Lembrando, né, que a erva doce é muito confundida com funcho, são plantas, né, diferentes. Na erva doce também a gente tem ali um ativo, né, que a gente também considera como fitoestrógeno e que auxilia nesse sentido, tá, gente? De regular ali, também de auxiliar essa questão de produção de estrógeno, e também aí é uma plantinha que está sendo muito relatada, né, para poder manejar sintomas como os fogachos, mas principalmente aí relatada na melhora, né, da libido e do contexto, né, do desejo e desempenho sexual. Gostaram dessas plantinhas? Gostaram, né, daí do que foi colocado nesse vídeo? Caso vocês queiram que a gente aprofunde em cada uma dessas plantinhas, só comenta aqui o nome da plantinha que você quer ver vídeo aqui no canal, para a gente aprofundar, né, no sentido de doses, de protocolos de tratamento, como que pode ser utilizado, né, como no climatério, na menopausa, ou também em outras indicações. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Um cheiro e a gente se vê em breve.